E aí, tudo bem? Você sabe me dizer quanto que dá a soma de 5 mais 10 mais 15 mais 20 mais 25, assim por diante? Acrescentando números dessa forma até chegar o momento em que acrescentaríamos 1000. Parece difícil isso? Pois saiba que isso nada mais é que a soma dos termos de uma PA. E é o que vamos ver na aula de hoje. O exemplo que eu acabei de falar é uma PA de razão 5, primeiro termo igual a 5, e somaríamos todos os termos até somarmos o termo que vale 1000. Beleza? É o que vamos ver na aula de hoje, passo a passo, tá bom? Se você está gostando do meu trabalho no YouTube, deixa seu like, se inscreva no canal, que vai me ajudar e vai ajudar o YouTube a entender que o trabalho que eu estou fazendo aqui é importante para você, beleza? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Bom, pessoal, vimos então que uma PA é algo do tipo A1, A2, A3, A4, assim por diante, até chegar no enésimo termo. A soma dos termos vai ser simbolizada como Sn, que eu vou somar os n termos da PA. Então, se eu for calcular Sn, eu vou somar todos os n termos de uma PA. Então, Sn vai ser igual ao A1, mais ao A2, mais o A3, mais o A4, assim por diante, até somar o AN. Não estou somando todos os termos aqui. Mas acontece que a PA tem uma propriedade que é o seguinte. Se eu tiver uma PA desse jeito aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6, vamos supor que eu tenho isso aqui. A PA tem a seguinte propriedade. A soma de dois termos opostos sempre vai dar o mesmo valor, certo? Que são dois termos opostos. Por exemplo, o A1 e o A6. Pode ser também o A2 e o A5. E pode ser também o A3 e o A4. Isso que eu estou chamando de termos opostos. Então, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. Então, se eu fizer A1 mais A6, vai dar o mesmo valor de A2 mais A5, que é o mesmo valor de A3 mais A4. Poderia ser que eu tivesse uma PA com um número ímpar de termos. Vamos supor que eu tivesse isso. Então, aqui, ó, N é par. Se eu tivesse um número ímpar de termos, tivesse A1, A2, A3, A4 e A5. Então, seria um número ímpar de termos. O que aconteceria? Eu poderia usar a mesma propriedade. Eu teria assim, ó, o A1 mais o A5 seria igual ao A2 mais o A4. E aí sobraria esse 3 no meio aqui, né? O A3. O A3 estaria aqui sozinho, não teria com quem combinar. Quando acontecer isso, você vai dobrar o termo do meio. Então, o A1 mais o A5 vai ser igual ao A2 mais o A4, que é igual ao dobro do A3. Vamos poder usar essa propriedade aqui. Então, esse caso aqui, quando eu tenho um número par de termos, e esse caso aqui quando eu tenho um número ímpar de termos. Então, vamos fazer alguns exemplos só para mostrar isso aqui. Esse exemplo aqui, um n par, beleza? Vamos pegar aqui, ó, 2 mais 3, 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14 e 17. Então, fazendo a propriedade, ó, o primeiro mais o último, 2 mais 17. Isso vai dar 19. Agora, o segundo mais o penúltimo. Então, 5 mais 14, isso vai dar 19. Agora os dois termos do meio, 8 mais 11, isso vai dar 19. Veja que deu sempre o mesmo valor. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui, um n ímpar. Peguei uma PA que tem o primeiro termo igual a 3 e a razão igual a menos 2. 3 menos 2, 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 5. Então aqui eu tenho um número ímpar. Então fica o primeiro, o último, então vai dar menos 2. O segundo, o penúltimo, vai dar menos 2. Agora, como é ímpar, eu tenho que dobrar isso aqui. Então, o dobro do termo do meio vai dar também menos 2. Então, veja que a propriedade bateu certinho aqui com esses exemplos que eu passei. Então, beleza. Se eu consigo usar essa propriedade, então eu posso pensar no seguinte. Se eu tenho uma PA assim, A1, A2, A3, A4, assim por diante, até o AN, né? Eu sei que A1 mais AN vai ser igual ao A2 mais AN menos 1, vai ser igual ao A3 mais AN menos 2, assim por diante. Sempre vai dar igual. Então, veja, essa PA aqui, ó, ela tem 6 termos. Desses 6 termos, eu consegui gerar 1, 2, 3 somas. Então, esse 3 aqui é o 6 dividido por 2, né? 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, eu tinha 6 termos e gerei 3 somas. Então, eu dividi o número de termos por 2, deu as 3 somas que estão aqui. Dessa forma, a gente vai pensar no seguinte. Se eu pegar, então, a soma total dos termos de uma PA, eu vou pegar o primeiro mais o último vezes o número total de termos e dividir por 2. Isso se você pensar, então, aqui nisso, né? Ó. A1 mais AN, tá aqui, A1 mais AN,
vezes n dividido por 2. Se você pensar aqui nessas outras partes aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu quiser escrever uma forma mais geral do que essa, tá? Vamos primeiro guardar essa aqui. Se eu quiser escrever uma forma mais geral, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar A3 mais AN menos 2, vai dar o mesmo valor que A1 mais AN. Segunda propriedade vai dar a mesma coisa. Então, esse A1 mais AN vai dar igual a A3 mais AN menos 2. Beleza? Então, eu posso pensar no seguinte também. A soma pode ser igual a um termo qualquer, AK, mais um termo que é AN, menos esse menos aqui fica K menos 1. K menos 1, dessa forma. De novo, eu multiplico por N e divido por 2. Também posso pensar assim. Tudo isso que está aqui, ó, isso aqui é tudo índice, tá? Tudo índice que é o número desse termo A aqui. Se você pensar nessa fórmula aqui, você pode pensar aqui, ó, se eu pegar K igual a 1, eu vou ter então que essa fórmula se transforma nessa aqui. Por quê? Porque eu vou ter aqui, ó, se o K é igual a 1, então AK vira o A1, mais A com índice N menos K menos 1. K menos 1 é 0. Certo? Então, n menos 0 é n mesmo. Então, isso aqui é o próprio AN. Então, virou A1 mais AN, tudo isso aqui. Aplicando essa fórmula aqui. Beleza? Então, seria uma maneira mais geral de escrever a soma dos termos de um APA. Então, eu posso trabalhar com essa fórmula ou esta fórmula aqui. Tá ok? Pode ser essa ou essa. Então, mostramos aqui como que soma os termos de um APA. Vamos fazer alguns exercícios para praticar o uso dessa fórmula aqui. Vamos lá, primeiro exemplo aqui. Calcule a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão aritmética que tem o primeiro termo e a razão valendo 3. Então, ele está dando aqui, ó, o primeiro termo e a razão valem 3. Ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos. Então, preciso saber o valor do A10. Pela fórmula do termo geral, o A10 vai ser igual ao A1 mais 10 menos 1, que multiplica a razão. Então, o A10 vai ser igual ao A1, que é 3, mais 10 menos 1, que é 9, vezes 3. Então, o A10 vai ser 3 vezes 9, 27, mais 3, 30. Então, agora eu quero somar os 10 primeiros termos. Então, eu vou pegar o S10, que eu estou somando 10 termos. Vai ficar o A1 mais o A10 vezes 10 dividido por 2. Aqui eu apliquei a fórmula Sn igual a 1 mais An vezes N dividido por 2. Troquei o N por 10 aqui e deu essa parada aqui. Então, aplicando aqui, eu vou ter então que o S10 vai ficar o A1, que é 3, mais o A10, que é 30, vezes 10 dividido por 2. Então, o S10 vai ficar 33, 3 mais 30 aqui, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, os 10 primeiros termos vai dar 3 vezes 5 dá 15, sobe 1, 15 com 1, 16. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PA vai dar 165. Vamos para mais um exemplo aqui, então. Nesse caso aqui diz o seguinte. Calcule a soma dos 8 primeiros termos de uma PA, em que o quinto termo vale 5 e o sexto termo vale 15. Então, ele quer saber quanto é o S8, a soma dos 8 primeiros termos, e ele me informou aqui que o A5 vale 5 e me informou também que o A6 vale 15. Então, ele quer saber a soma dos 8 primeiros termos. Para isso, então, eu tenho que calcular o A1 e o A8, beleza? Bom, com o A5 e o A6 eu consigo calcular a razão. A razão vai ser A6 menos A5. Então, a razão vai ser 15 menos 5. A razão vai dar 10. Beleza, eu sei a razão. Agora, eu posso fazer o seguinte. O A5 é igual ao A1 mais 5 menos 1 vezes a razão. O A5 vale 5, o A1 eu quero saber, mais 4 vezes a razão, que é 10. Então, fica 5 igual a 1. 4 vezes 10 dá 40, né? Passo 40 agora para a esquerda. 5 menos 40 é igual a 1, certo? Então, aqui dá menos 35 igual a 1. Portanto, A1 é igual a menos 35. Beleza. Ele quer saber os 8 primeiros, tem que saber o A8 também. Seguindo aqui, então, fazer aqui embaixo, ó. A8 é igual a 1 mais 8 menos 1 vezes a razão. O A8 vai ser o A1, que é menos 35, mais 8 menos 1, 7, vezes a razão, que é 10. O A8 vai ficar menos 35, mais 70. Portanto, o A8 é igual a 35. Agora, com os seus valores de A1 e A8, a soma dos 8 primeiros termos vai me dar A1 mais A8 vezes 8 dividido por 2. Então, S8 vai ser A1 menos 35 mais A8, 35, vezes 8 dividido por 2, que é 4. 35 menos 35 dá 0, né?
Então, S8 é igual a 0. Beleza? Chegamos então aqui no fim de mais um exemplo. Último exemplo aqui. Em uma PA de 20 termos, se somarmos os termos que vão do terceiro ao 13º termo, chegaremos a 242. Sabendo que o terceiro termo vale 7, quanto vale a razão desta PA? Bom, esse caso aqui é um caso um pouco mais complicado, tem que pensar um pouco, tá? Eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3, assim por diante, né? A13, A14, assim por diante, até chegar no A20. A PA tem 20 termos. E o problema fala que se eu somar do terceiro, ok? Até o 13º, essa soma vai dar 242. Então, nós vamos ter que analisar quantos termos eu tenho do terceiro até o 13º. 11 termos, ok? O total disso aqui dá 11 termos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuidado que você poderia ficar tentado a subtrair aqui, ó. 13 menos 3 e daria 10 termos e não 11, como nós contamos aqui. Então, eu vou calcular o quê? S11, ok? Calcular a soma de 11 termos. E aí eu vou fazer o seguinte. Desses 11 termos, o meu primeiro termo vai ser o A3 e o meu último termo vai ser o A13. Então, eu vou fazer A3 mais A13 vezes o número de termos, que é 11, e dividir por 2. Essa é a grande sacada desse problema aqui, tá? Você pegar do A3 até o A13, pensar que isso aqui é uma PA, que o primeiro termo é o A3, o último termo é o A13, e somar dessa forma aqui. Então, vou ter os 11 termos aqui. Isso é uma maneira de somar um trecho da PA quando eu não estou somando a PA inteira. Então, veja, fiz isso aqui. Ele fala que essa soma do A3 até o A13, ele vai dar 242. Então, esse S11 aqui vale 242, certo? Ele também fala que o A3, terceiro termo, vale 7. O A13 eu não sei quanto vale. Então, vamos continuar aqui, 11 e dividir por 2. Então, resolvendo esse cálculo aqui, eu descubro o valor do A13. Então, vamos seguir com esse cálculo aqui. Vamos passar o 2 para cá multiplicando, vai ficar então 484 é igual, faz a distributiva aqui, ó. 7 vezes 11, 77. 11 vezes A13 mais 11 A13. Agora passo 77 para o outro lado. 484 menos 77 é igual a 11 A13. Essa subtração aqui vai dar 407. Isso é igual a 11 A13. Então, passo 11 dividindo, posso concluir que o A13 é igual a 407 dividido por 11. Portanto, o A13 vai ficar igual a 37. Agora que eu sei o valor do A13, eu posso calcular o que ele pediu, que é a razão, tá? Porque para calcular a razão, eu preciso saber o valor de dois termos ou subsequentes ou não. Se for subsequentes, eu posso apenas fazer a subtração de um menos o outro. Se não for subsequente, eu tenho que usar a fórmula do termo geral. Qual fórmula? Aquela que diz que AN é igual a AK mais N menos K vezes R. Quanto que é o meu N aqui? Meu N é o último, que nesse caso é 13. Então, A13. Qual outro termo eu conheço? O terceiro. Então, o AK vira A3. Então, aqui fica 13 menos 3 vezes a razão. Beleza, eu sei que o A13 vale 37, sei que o A3 vale 7, então isso vai ficar somando A13 menos 3, que é 10 vezes R. Passa esse 7 para cá, subtraindo, então fica 37 menos 7 igual a 10R. Então, 37 menos 7 dá 30, ok? Igual a 10R. Agora passo o 10 dividindo, o R é igual a 30 dividido por 10, portanto, o R é igual a 3. A razão dessa PA, então, vale 3. Beleza? Então, cobrimos aqui vários exemplos sobre soma dos termos de uma PA. Viu só? Não é tão difícil fazer a soma que eu falei no início da aula, não é mesmo? Agora que você sabe os conceitos, pode fazer esse exercício que eu propus. E mais ainda, pode fazer vários exercícios que estão na lista que eu deixei na descrição do vídeo. Baixe essa lista, pratique bastante e se torne um especialista das PAs. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí com toda a galera, beleza? Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.